E aí, pessoal, beleza? Mais uma aula aqui do PET Metalúrgica, né? Mais uma aula de Química e hoje a gente vai estar trazendo o tema de soluções, né? Então, desde já, né, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo e compartilhe, beleza? E vamos para o vídeo. Primeiramente, galera, a gente tem que entender, né, um dos conceitos bem primordiais em soluções é a questão da mistura, né? Talvez seja um dos conceitos que mais básicos, né, que a gente aprende quando a gente está estudando química, que é o conceito de mistura, né? A gente sabe que existem dois tipos de mistura: mistura homogênea e mistura heterogênea. O que seria uma mistura heterogênea? Ora, a gente sabe, né, como um exemplo bem recorrente de misturas heterogêneas, né, água e óleo, né? Porque misturas heterogêneas são aquelas misturas que não vão a nível molecular e a olho nu, a nível molecular principalmente, mas algumas você consegue distinguir a olho nu, elas não se misturam, elas não formam um único composto. Isso se difere, por exemplo, da mistura homogênea, que eu não vou conseguir distinguir, por exemplo, a olho nu. Como exemplo de uma mistura homogênea, a gente tem a água e o álcool, né? Eu não vou conseguir distinguir os compostos, mas eu tenho uma mistura. Então, a nível molecular, essa mistura homogênea, ela está uniforme, ela está toda junta. O que difere da mistura heterogênea, que estão separados, e os líquidos, né? Nesse caso, líquidos, né? Água e óleo, não conseguem se misturar. E as misturas homogêneas é o que recebe o nome de solução, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, beleza? Então, como é que é formada uma solução? A solução ela é formada através de um processo de dissolução. Como assim? Vamos supor, eu tenho uma molécula de NaCl, né, de cloreto de sódio, e eu vou hidratar, né, vou jogar água, vou colocar essa molécula, esse conteúdo de NaCl em água. O que acontece? Eu vou perceber, isso a nível molecular, eu vou perceber que os íons, tanto cátions como ânions, vão se misturar com, a gente pode observar, com as moléculas da água. Isso vai fazer com que aquele sal ele se dissolva na água. Então, vai formar o que a gente chama de dissolução. Esse processo de dissolução vai formar a solução. Então, a gente observa que agora, quando eu dissolvo o cloreto de sódio na água, eu não consigo mais distinguir depois, quem é quem, né? Estão todos misturados. E isso gera cargas positivas e cargas negativas na minha solução, né? Por isso que existem muitas soluções, né, principalmente com sais, como por exemplo essa mesma do cloreto de sódio, que quando eu adiciono em água, dissolvo cloreto de sódio, por exemplo, em água, isso vai conduzir corrente elétrica, né, por causa desses eletrólitos, por causa dessas partículas positivas e negativas, né, desses cátions e desses ânions. Então, alguns sais, a maioria deles, quando dissolvidos em água, né, são condutores de energia elétrica, beleza? Então, é a partir desse processo de dissolução que a gente forma uma solução, ok? E aí, outra coisa bem importante, a solução ela é formada por um soluto e por um solvente. Como assim? O solvente, na verdade, é geralmente aquele composto que está em maior quantidade. Nesse caso aqui, e na maioria dos casos, a água, né? E nesse caso, e o soluto, ele é o resto dos componentes, né? Se o solvente é aquele que geralmente está em maior quantidade, o soluto é o resto. Como, por exemplo, aqui o soluto seria o NaCl, o cloreto de sódio, e o solvente, a água. Por quê? Porque a água está em maior quantidade. Geralmente é o composto que está em maior quantidade. Beleza? Outra coisa, né, para a gente entender, outro fator é a questão da solubilidade, né, que é a capacidade de
um composto se dissolver no outro. E essa solubilidade vai gerar algumas situações que é importante a gente comentar aqui. Como por exemplo, vamos supor um determinado composto que tenha um coeficiente de solubilidade. O que é isso? É a capacidade, é o quanto aquele composto consegue se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar esse determinado composto. Eu tenho 5 gramas de sal. Esse sal, ele consegue se dissolver em 100 gramas de água até 5 gramas. Então é isso que o meu coeficiente de solubilidade diz. Em 25 graus, ou seja, em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, eu consigo dissolver esse composto, um sal qualquer, até 5 gramas. Beleza? Então vamos entender como é que isso funciona. Beleza, vamos supor que eu adiciono aqui, vamos supor que todos esses recipientes, eles têm 100 gramas de água, beleza? Vamos supor que eu adiciono aqui 4 gramas desse sal. Então o que acontece? Se o máximo é 5, então eu ainda tenho um pouco menos. Então esse soluto, ele vai se dissolver aqui e vai formar uma solução insaturada, beleza? Vamos supor agora que eu adiciono nesse recipiente com 100 gramas de água também 5 gramas de sal, desse composto. O que vai acontecer? Esse sal, como o composto ele aguenta até 5 gramas, então ele vai se dissolver e não vai haver sobras, já que eu coloquei as mesmas 5 gramas que ele comporta. Então eu vou formar uma solução saturada, beleza? E vamos supor agora, agora eu vou adicionar 6 gramas desse sal. O que é que vai acontecer? Eu percebo, que o meu composto ele aguenta até 5 gramas. Só que eu adicionei 6, então eu vou ter o que? Um precipitado. Esse precipitado é o que a gente chama, também chamado de corpo de fundo, Não vai conseguir se dissolver, ou seja, eu vou ter 1 grama de precipitado aqui, porque não vai conseguir se dissolver. Por quê? Porque esse composto ele só aguenta 5 gramas por 100 gramas de água. Então eu tenho 6, eu vou formar um precipitado com 1 grama. Ou seja, eu tenho uma solução saturada. É importante a gente não confundir com a supersaturada. Eu vou ter uma solução saturada com precipitado. Beleza? E aí o último caso é justamente o da solução supersaturada. O que acontece? Aqui eu não adiciono. Aqui eu já tenho dissolvido 5 gramas do soluto. E o que acontece? Eu não posso adicionar. Por quê? Porque qualquer coisa vai gerar essa instabilidade. Então, essas soluções supersaturadas, elas têm uma instabilidade muito grande. Às vezes, um simples toque gera a cristalização, gera esse fenômeno. Então, eu vou ter uma solução supersaturada. Lembrando que eu não adiciono, eu já tenho dissolvido. E como é que eu faço isso? Já dissolvo. Isso é uma situação anômala, Ou seja, para acontecer isso, eu tenho que fazer variações na temperatura. Isso é importante. Para essas soluções supersaturadas, essa situação anômala, diferente das outras, eu vou ter que mexer na temperatura, ou aumentar ou diminuir, beleza? Outro ponto importante é a questão da solução diluída e concentrada, Qual a diferença? A gente percebe, vamos olhar primeiro nessa imagem, solução concentrada e solução diluída. Vamos pegar justamente esse exemplo. Eu tenho menos água nesse da esquerda e tenho mais água no que da direita. E eu tenho 7 moléculas aqui e 7 moléculas aqui. Só que aqui, nesse lado direito, nesse lado aqui, eu tenho 400 ml de água. E aqui, nesse lado esquerdo, eu tenho 200 ml de água. Ou seja, aqui eu tenho o dobro. Beleza. Então, concorda comigo que as partículas, as moléculas aqui, como tem uma menor quantidade de água,
elas estão mais concentradas do que aqui, ó. Aqui elas estão mais diluídas em água. Por quê? Porque eu tenho uma maior quantidade de solvente. Eu tenho uma maior quantidade de água. Então aqui eu tenho uma solução concentrada. Por quê? Porque eu tenho menos esse solvente, eu tenho, no caso, menos água. E aqui eu tenho uma solução mais diluída. Eu tenho uma solução mais dissolvida em água. Um exemplo que a gente costuma dar, né? E com certeza vocês já devem ter ouvido falar, é o exemplo do refresco, né? Da famoso Kisuke, que o pessoal chama, né? Vamos supor que você coloca uma determinada quantidade aqui, ó. Uma determinada quantidade. Aí você coloca a mesma quantidade em dois recipientes. Coloca a mesma para cá e a mesma para o outro recipiente. O que acontece? Se você adiciona, por exemplo, 100 ml de água aqui, 100 ml, e nesse aqui, ó, adiciona 200 ml, ou seja, adicionou o dobro nesse da direita. O que acontece? O refresco, né, nessa primeira situação, tá, o laser. O refresco nessa primeira situação, ele vai ficar mais concentrado, vai ficar menos aguado, né? Vai ficar um suco mais concentrado e um gosto mais forte da fragrância não, do Kisuke, né? Do refresco. Então vai ficar um gosto mais concentrado, mais forte. Em contrapartida, se eu adiciono mais água, vai ficar meio aguado, né? Vai ficar com um gosto mais de água. Por quê? Porque está mais diluído. Eu botei mais água, eu botei mais solvente, então vai ficar aquele refresco, né? Aquela quantidade vai ficar mais diluída. Beleza? Esse é o conceito, né? De diluído e concentrado. Beleza? E aí existem formas, gente, de se calcular e de se representar concentrações. A mais importante delas, sem dúvida, é a concentração molar. O que é essa concentração molar? Existe a fórmula, né? Essa concentração molar é o número de mols por volume de solução. Ou seja, mols, quantidade de matéria, o número de mol do soluto por volume da solução. Ou seja, mols, número de mols, quantidade de matéria e volume de solução. Beleza? Quanto de quantidade de matéria eu tenho por volume de solução? Ou seja, quantos mols eu tenho por litro de solução? Essa é a unidade de medida da concentração molar, também conhecida como molaridade. Beleza? E a gente também pode substituir, né? Pode substituir o número de mols, né? E achar essa equação, né? Molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume da solução. Essa é talvez a mais usada, né? A fórmula mais usada de molaridade, né? Que é a mesma coisa de concentração molar. Existem também outras formas de se representar a concentração, como eu tenho molalidade, né? Que é diferente da molaridade. Molalidade é representada em mols por quilo. Também tem o ppm, né? ppb, ou seja, parte por milhão, parte por bilhão, e entre outras formas, fração molar, e entre outras formas de se representar essas concentrações nessas soluções. Beleza? Então foi isso, pessoal. Muito obrigado aí para você que ficou até o final do vídeo. Se inscreva no nosso canal mais uma vez, né? Ative o sininho das notificações para receber sempre que a gente postar uma aula nova aí. A gente está postando semanalmente várias aulas, né? De química, de física, programação, cálculo. Então tenho certeza que alguma delas aí pode te ajudar. Beleza? Também sigam a gente lá no nosso Instagram, né? @petmetalufc, né? A gente também posta conteúdos bem interessantes sobre o curso, né, da engenharia metalúrgica. A gente posta também dicas de algumas disciplinas. Postamos também curiosidades, né, do curso e tal. Então sigam a gente, se inscrevam no canal. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima e fui.